Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nessa manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Eu quero falar com vocês hoje sobre um tema muito importante, não é? Sobre alguma coisa que certamente vai falar ao seu coração e com você, que é o seguinte: ninguém manda em mim? É isso que você pensa? Eu sou livre. Eu faço o que eu quero. Eu não sirvo a ninguém. Eu sirvo a mim mesmo. Eu faço o que eu acho que deve ser feito. Você pensa dessa maneira? Então, talvez nesse texto que vamos ler agora, você vai entender melhor, vai refletir melhor que, de alguma maneira, né, nós não temos essa liberdade que a gente imagina. Porque uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é com relação à vida do homem. É exatamente dentro dessa condição, porque o homem acha que ele é livre, mas nós somos escravos do pecado. Sim, a nossa natureza é uma natureza estragada por causa do pecado, e nós somos escravos dessa condição. Você acha que não? É muito fácil quando você vê uma criancinha, você não precisa ensiná-la a fazer coisas erradas. Ela faz naturalmente, porque essa é a nossa natureza, é a natureza de todo o homem, não é? Nós sempre estamos pensando, é muito mais fácil nós pensarmos para o mal do que para o bem. É muito mais fácil realizarmos o mal do que o bem, não é? E esse é um tema muito interessante para você continuar pensando. Mas neste pequeno momento, deixa eu compartilhar com você um texto que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja dos Romanos, lá no capítulo 6, do verso 15 até o verso 23. Preste atenção. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então aqui nós vemos exatamente o apóstolo Paulo ensinando sobre isso, mostrando que ou nós somos escravos do pecado, ou somos escravos da graça. Ou somos servos do pecado, servimos as condições do pecado, ou servimos as condições da graça derramada em Cristo Jesus. Então ele continua dizendo: desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos agora servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim, como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, agora oferecei os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos da relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a vossa santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Puxa, que texto muito claro, que fala exatamente desta condição, não é? De que nós não temos essa liberdade que a gente imagina. Está no interior do homem a maldade, portanto, o pecado. Nós somos inclinados para o pecado. E aqui o apóstolo está mostrando exatamente disso, que agora nós podemos viver através da graça que nós recebemos de Jesus Cristo, esse favor imerecido que nos livra, que nos liberta, que quebra as cadeias da escravidão e nos torna livres em Cristo Jesus para servirmos a Deus. Portanto, aqueles que são de Cristo estão a serviço da graça. E que serviço é esse? São os valores de Cristo. Sim, são as características do nosso Deus. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, as características de Deus estão dentro do homem. E nós precisamos aprender como isso foi dilapidado, como isso foi corroído, como isso foi estragado. Ah, mas eu quero restaurar isso. A única maneira é através de Cristo.
Portanto, aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, aqueles que se achegaram a Cristo, aqueles que clamaram o nome de Jesus, aqueles que se entregaram a Cristo, esses agora deixaram de servir o pecado. Já não são mais escravos do pecado, agora servem à justiça, servem à graça, entregam-se nas mãos do Todo-Poderoso e são transformados por Ele. Eu não sirvo a graça porque eu consigo. Eu não sirvo a graça porque eu sou capaz. Eu não sirvo a graça porque eu tomei uma decisão, daqui por diante vai ser assim. Nada disso. Eu sirvo a graça porque eu reconheci que eu sou pecador, me arrependi dos meus pecados, tanto que o apóstolo Paulo diz assim, porque quando erais escravos do pecado, vocês estavam isentos à relação à justiça. Naquele tempo, que resultado vocês escolheram? Veja bem, preste bastante atenção. Talvez você consiga perceber isso. No tempo da escravidão do pecado, o que você colheu? Falta de alegria, tristeza, angústia, ansiedade, medo, insegurança, humilhação e vergonha, e arrependimentos, e angústias, não é? E dores, e disputas, e orgulho, e estas coisas todas começaram a dominar o seu coração. Fora os pecados que, na verdade, trouxeram para você grande vergonha, talvez de coisas que você praticou, de que você viveu, não é verdade? Mas ele diz assim, somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então aqui cabe um alerta, que o apóstolo está nos ensinando. O fim do pecado é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, quem nos libertou do pecado? Jesus. Agora, porém, libertados do pecado, o sacrifício de Cristo lá na cruz, chamado sacrifício vicário, porque essa palavra vicário significa substituição. Jesus me substituiu lá na cruz. Esse pecado que eu vivia, que eu era para ser condenado por causa dele, Jesus recebeu sobre si e através do seu sacrifício ele me libertou. Então, libertados do pecado, transformados agora. Eu era servo do pecado, agora eu sou servo de Deus, não é? Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E ele encerra dizendo, porque o salário do pecado, o que é o salário? A paga, né? A consequência do pecado é a morte. Mas, não é? O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí o segredo, a vida eterna, o dom gratuito em Cristo Jesus, não é para mim. Eu recebi, pronto, a minha vida condiz com isto que o apóstolo escreveu aqui, em Cristo Jesus, meu Senhor. Então eu era escravo do pecado, agora eu sou servo de Cristo. Agora eu sou escravo de Cristo. Sim, agora eu sirvo ao meu Senhor. A bondade, o amor, a mansidão, a alegria, não é? Todas estas coisas que pertencem ao Senhor agora agem no meu interior, transformando meus relacionamentos, desfazendo esse mau humor, essa angústia, essa ansiedade, esse medo, essa culpa que corrói o meu interior, das coisas que eu não fiz, das coisas que eu não falei, de tudo aquilo que eu estraguei. Então esse é o tempo da liberdade. Entregue a sua vida a Jesus agora. Leve essa liberdade para sua família. Diga a todos eles que você se arrependeu de todo o mal que causou, de tudo que aconteceu, e agora, como servo de Cristo, viva a novidade de vida para ser livre, livre de verdade. E o apóstolo Paulo também escreve para a igreja dos Gálatas, no capítulo 5, no verso 1, foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Seja livre em Cristo, mas ao mesmo tempo servindo ao Senhor e a sua palavra, para viver por Deus e seu reino, por Cristo a sua igreja e a sua palavra, que é a verdade.